Sermão para o 11º domingo depois de Pentecostes. O surdo-mudo curado por Jesus Cristo ou o pecador habitual curado pela graça. Amados irmãos, o evangelho deste domingo nos apresenta uma cena profundamente comovente. Jesus, deixando os confins de Tiro, passa por Sidônia e chega ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Então trazem-lhe um homem surdo e mudo e suplicam que imponha sobre ele as mãos. Jesus o retira do meio da multidão, leva-o à parte, põe os dedos nos seus ouvidos, toca-lhe a língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspira e diz: Éfeta, abre-te. E imediatamente se abrem os seus ouvidos. Solta-se a prisão da língua e ele começa a falar claramente. A multidão, cheia de admiração, exclama: Ele fez bem todas as coisas. Fez ouvir os surdos e falar os mudos. Meus irmãos, esse evangelho não fala somente de uma enfermidade física. O surdo-mudo é também uma figura do pecador habituado ao pecado, daquele homem cuja alma se tornou surda à voz de Deus e muda diante dos deveres da vida cristã. E podemos considerar 3 pontos. O primeiro, o estado do surdo-mudo representa o estado do pecador endurecido. O segundo, aquilo que Jesus Cristo fez para curar o surdo-mudo representa aquilo que ele faz para curar o pecador. Terceiro, a alegria da multidão diante daquele milagre representa a alegria dos anjos diante da conversão de um pecador. O primeiro ponto, o surdo-mudo como figura do pecador endurecido. O surdo-mudo encontra-se numa situação verdadeiramente lamentável. Não podia ouvir e não podia falar. Mas existe uma surdez muito pior que a do corpo, a surdez da alma. O pecador habitual não escuta a voz da própria consciência que diariamente reprova seus pecados. Não escuta os conselhos daqueles que verdadeiramente o amam e procuram afastá-lo do caminho da perdição. E, sobretudo, não escuta a voz de Deus e nem escuta a voz da Igreja. Deus fala muitas vezes ao homem, fala diretamente pelas inspirações interiores, fala indiretamente por meio dos acontecimentos da vida, das dificuldades, das provações, de uma doença, de uma perda ou de uma morte inesperada. Quantas vezes Deus diz ao pecador: Converte-te e ama-me, mas o homem não quer ouvir. E assim como a surdez física pode conduzir à mudez, a surdez espiritual produz também uma espécie de mudez da alma. O pecador tem necessidade de pedir auxílio aos ministros de Deus. Tem necessidade de recorrer aos santos, à Santíssima Virgem e ao próprio Deus. Tem necessidade de confessar seus pecados para recuperar a graça santificante, mas, por orgulho, não o faz. Por quê? Porque está espiritualmente surdo e espiritualmente mudo. E há ainda uma circunstância muito significativa no Evangelho. O surdo-mudo não foi sozinho até Jesus. Outras pessoas o levaram.
Assim também acontece com o pecador. Muitas vezes, aquele que está preso aos vícios já não consegue sozinho aproximar-se de Deus. Precisa que alguém o ajude a romper as cadeias que o prendem. Quem são essas pessoas? São, meus irmãos, os cristãos zelosos, unidos a Ele pela amizade ou pelo parentesco. É também o anjo da guarda que Deus colocou ao seu lado. São os santos. É, de modo especial, a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Celeste. Todos eles, por assim dizer, levam o pecador diante de Jesus e suplicam: Senhor, aquele que amais está enfermo. Domine, et quem amas infirmatur. Ó pecador endurecido, vê quão miserável é tua condição. Tu escutas facilmente as sugestões do mundo, as seduções do demônio e as inclinações desordenadas da própria natureza, mas fechas os ouvidos às amorosas advertências de Deus. Tua língua pode estar sempre pronta para conversas inúteis, imorais, para críticas, para murmurações, para palavras que escandalizam os outros e ofendem a Deus, mas permanece muda quando deveria dizer: Meu Deus, eu pequei. É uma condição verdadeiramente digna de compaixão. O pecador habituado ao mal é semelhante a um grande peso lançado no fundo de um abismo. Dificilmente poderá sair dali sem que uma mão poderosa venha arrancá-lo. Por isso podemos compreender as lágrimas de Jesus diante de Jerusalém, figura daquela alma que se acostumou ao pecado. O segundo ponto, o que Jesus faz para curar o pecador. Mas o evangelho não termina na miséria do surdo-mudo. No segundo ponto, nós vemos que Jesus Cristo vem para curá-lo. E cada gesto realizado pelo Salvador contém uma lição. Primeiro, Jesus retira o homem da multidão, do meio do povo, e o leva à parte. É a imagem da necessidade de afastamento do mundo, de afastamento da multidão, da balbúrdia. O pecador precisa começar a se desligar daquilo que o prende às criaturas, dos ambientes perigosos, dos prazeres desordenados, das ocasiões que alimentam suas paixões. É preciso recuperar a solidão interior, o recolhimento, recuperar o silêncio da alma. Quando o homem começa a afastar-se do mundo, Jesus, por assim dizer, coloca os dedos em seus ouvidos. E então começa a ouvir aquilo que antes não queria ouvir. A voz da consciência, os conselhos dos ministros de Deus, as inspirações da graça, as verdades eternas, a voz de Deus. Depois, Jesus toca-lhe a língua com saliva. A saliva, meus irmãos, representa a sabedoria. É como se Cristo desatasse a língua daquele homem para que ele finalmente começasse a rezar de verdade, a rezar com fervor, a rezar com devoção. Porque uma das primeiras manifestações de uma alma que está retornando a Deus é justamente esta,
ela volta a falar com Deus. Depois, Jesus levanta os olhos ao céu e suspira. Ele nos mostra assim que toda a graça vem do alto e que ele se constitui advogado daquele pecador diante do Pai. Finalmente, Jesus pronuncia aquela palavra poderosa, Éfeta, que significa abre-te, e a alma que estava fechada começa a abrir-se. Ó ouvido do pecador, abre-te à voz de Deus. Ó língua do pecador, rompe teu silêncio e começa a falar palavras de arrependimento e de agradecimento pelo perdão. E quais são os efeitos desse éfetá? O pecador se converte, o pecador muda de vida, muda de direção. Seus ouvidos se abrem para ouvir com docilidade e também com alegria as verdades da fé, os conselhos da igreja, os apelos da consciência e as inspirações da graça. Sua língua se desata para confessar os próprios pecados e agradecer a misericórdia de Deus. Ela pode finalmente dizer, como Jó: pequei. Pode dizer com a Santíssima Virgem: o poderoso fez em mim grandes coisas. Pode dizer como o profeta rei: jurei e resolvi guardar os juízos da vossa justiça. Pode unir-se aos 3 jovens da fornalha da Babilônia e proclamar: obras todas do Senhor, bendizei o Senhor. Meus irmãos, que bondade paternal é a de Jesus Cristo para com o pecador. Ele não desiste facilmente daquele que se afastou. Serve-se de 1000 meios para conduzi-lo de volta. Serve-se de uma palavra, serve-se de uma inspiração, de uma aprovação, de um bom conselho, de uma pessoa amiga, de uma boa leitura, de um sofrimento, de uma graça interior. Emprega tudo aquilo que sua misericórdia pode empregar para conquistar novamente uma alma. Sua misericórdia é maior que o oceano e mais ampla que tudo quanto nossa inteligência pode conceber. Passaremos ao terceiro ponto. A alegria dos anjos pela conversão do pecador. Finalmente, irmãos meus, consideremos a reação diante do milagre. O povo, vendo o homem curado, exclamava: ele fez bem todas as coisas. E é precisamente essa a realidade que se repete no céu quando um pecador se converte. Nosso Senhor contou a parábola da mulher que perdeu uma dracma e procurou-a cuidadosamente até encontrá-la. Depois, cheia de alegria, chamou as amigas e vizinhas para que se alegrassem com ela. E Jesus concluiu: assim vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que fizer penitência. Sim, meus irmãos, os anjos do paraíso alegram-se quando um pecador rompe os antigos laços do pecado e recupera a liberdade dos filhos de Deus. E não devemos nos admirar. Quando um pecador se converte, o inferno perde uma presa. A igreja recupera uma ovelha perdida. Deus recebe novamente em seus braços o filho arrependido. E os anjos cantam: Jesus Cristo fez bem todas as coisas. Fez bem todas as coisas na ordem da natureza, sim, e sobretudo na ordem da graça. Aquele que já não ouvia a voz do céu volta a ouvir. Aquele que estava mudo para tudo o que dizia respeito a Deus volta a falar. Ó anjos do céu, louvai o amoroso Redentor dos homens, Jesus. Aplaudi sua misericórdia. Celebrai o triunfo da graça sobre o pecado. Porque nenhuma língua humana
pode celebrar suficientemente um prodígio tão grande de caridade. Meus irmãos, concluímos. Talvez pensemos: eu não sou um pecador endurecido, portanto, este sermão não é para mim. Mas devemos fazer uma pergunta muito mais séria: poderá algum de nós tornar-se um dia aquilo que hoje não somos? Certamente. Não existem em nosso coração as sementes das paixões desordenadas? Certamente que existem. Não existem inclinações que, se forem alimentadas, podem tornar-se tiranas e gerar inúmeros pecados? Certamente. A história está cheia de exemplos de homens que começaram bem e depois caíram miseravelmente porque deram espaço a uma afeição desordenada, a uma paixão, a um vício. Por isso, vigilância, meus irmãos, vigilância. Não confiemos demasiadamente em nossas próprias forças. Evitemos até mesmo as faltas leves, porque ninguém cai de repente nos grandes abismos. Rezemos bem, recebamos frequentemente os santos sacramentos, fujamos das ocasiões de pecado e procuremos levar uma vida verdadeiramente cristã, porque se olharmos ao nosso redor, encontraremos muitos homens semelhantes ao surdo-mudo do Evangelho. Estão espiritualmente surdos porque não escutam Deus, que lhes fala pelos remorsos da consciência, pelos acontecimentos da vida e pelas inspirações da graça. Estão espiritualmente mudos porque de seus lábios já não saem aquelas palavras tão simples e tão necessárias: eu creio, eu espero, eu amo. Peçamos então por esses nossos irmãos e peçamos também por nós, que Deus tenha piedade daqueles que se encontram longe dele, pelo amor de seu nascimento, pelo amor de sua Santa Cruz, pelo amor de sua Imaculada Mãe, pelo amor de seu Pai Celeste. Que Jesus Cristo se digne pronunciar sobre essas almas a mesma palavra que pronunciou sobre o surdo-mudo: Éfeta, abre-te. Que se abram, meus irmãos, que se abram seus ouvidos para a voz de Deus, que seus corações se abram à graça, que suas línguas se desatem em palavras de arrependimento e ações de graças, e que finalmente possam unir sua voz à voz dos anjos do paraíso e proclamar: Jesus Cristo fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e falar os mudos. Bene omnium fecit, et surdos fecit audire, et mutos loqui. Assim seja.